Existe um motivo pelo qual sua mente nunca parece descansar, mesmo quando tudo está em silêncio. Quando o dia termina e você finalmente deita para dormir. Ainda assim, os pensamentos continuam. Lembranças aparecem. Conversas antigas voltam à sua cabeça. Situações que já aconteceram começam a ser revisadas, como se sua mente estivesse tentando encontrar uma resposta melhor. E às vezes, ela vai ainda mais longe. Ela começa a imaginar problemas que ainda nem aconteceram, cenários possíveis, erros que talvez você possa cometer, coisas que poderiam dar errado. E quanto mais você tenta parar de pensar, mais sua mente parece acelerar, como se existisse um motor invisível funcionando dentro da sua cabeça. Mas existe algo curioso nisso tudo, algo que quase ninguém percebe. Sua mente não está pensando demais por acaso. Na verdade, ela está seguindo um mecanismo psicológico muito específico, um mecanismo que o cérebro aprende ao longo da vida. E quando você finalmente entende esse mecanismo, algo muito interessante acontece. Você percebe que nunca foi falta de controle. Talvez você reconheça bem essa experiência. Você decide que precisa descansar um pouco. Talvez depois de um dia longo. Talvez depois de resolver muitas coisas. Então você tenta relaxar. Mas poucos minutos depois, sua mente começa a fazer algo curioso. Ela volta para conversas antigas, situações que já aconteceram, palavras que alguém disse, coisas que você disse, e de repente você está lá novamente, revivendo aquela conversa dentro da sua cabeça. Às vezes a mente até cria uma nova versão da situação, uma resposta melhor, uma reação diferente, algo que você gostaria de ter dito. Em outros momentos, ela começa a criar discussões imaginárias, como se estivesse ensaiando conflitos que talvez nunca aconteçam. E então aparecem preocupações, pequenas possibilidades, pequenos cenários, e lentamente esses cenários começam a crescer. Talvez algo dê errado. Talvez você tenha esquecido algo importante. Talvez exista um problema que ainda não percebeu. É como se existisse uma parte da mente tentando prever tudo, tentando antecipar qualquer risco, como se pensar mais pudesse evitar erros, evitar frustrações, evitar dor. E por um momento isso parece fazer sentido. Pensar parece preparação. Pensar parece inteligência. Pensar parece controle. Pensar parece segurança. Afinal, se você pensar em todos os cenários possíveis, talvez nada pegue você de surpresa. Mas lentamente algo começa a mudar. Pensar deixa de ser algo que você escolhe fazer e começa a acontecer sozinho, sem que você perceba. A mente começa a repetir pensamentos automaticamente, as mesmas preocupações, as mesmas dúvidas, os mesmos cenários. E quando isso acontece, pensar deixa de ser uma ferramenta e começa a se tornar um reflexo automático, algo que acontece mesmo quando você não quer. E nesse ponto, sua mente já não está mais tentando resolver problemas. Ela está apenas tentando reduzir a ansiedade, tentando criar uma sensação de controle, mesmo que no fundo isso nunca funcione de verdade. Agora existe algo aqui que pode mudar completamente a forma como você entende sua própria mente. A maioria das pessoas cresce acreditando em uma ideia muito simples. Se um pensamento aparece, significa que ele é importante. Significa que ele precisa ser resolvido. Significa que você precisa fazer algo com ele. Mas aqui está o detalhe que quase ninguém percebe. Pensamentos não são comandos. Pensamentos não são ordens que você precisa seguir. E mais importante ainda, pensamentos também não são verdades. Pensamentos são apenas eventos mentais. Eles surgem e depois desaparecem. Assim como sons surgem e desaparecem. Assim como emoções surgem e desaparecem. Eles simplesmente passam pela mente. Mas o problema começa quando você acredita que precisa responder a cada pensamento que aparece. Imagine algo curioso por um momento. Imagine que toda vez que uma nuvem atravessasse o céu, você tivesse que parar tudo o que está fazendo, olhar para ela, analisar o formato e descobrir o que aquela nuvem significa. Seria impossível viver assim.
O céu está sempre cheio de nuvens. E ainda assim, muitas pessoas fazem exatamente isso com a própria mente. Cada pensamento vira um problema a ser resolvido. Cada dúvida vira uma investigação. Cada preocupação vira um cenário inteiro dentro da cabeça. E então, algo muito importante começa a acontecer dentro do cérebro. O cérebro aprende um padrão. Ele percebe algo muito simples. Toda vez que ele cria um pensamento, você reage. Você analisa. Você discute mentalmente. Você tenta resolver. E para o cérebro, isso significa que esses pensamentos são importantes. Então ele começa a produzir ainda mais. Mais cenários, mais dúvidas, mais possibilidades. E assim nasce um ciclo silencioso dentro da mente. Quanto mais pensamentos aparecem, mais você reage. E quanto mais você reage, mais pensamentos o cérebro produz. E sem perceber, sua mente entra em um estado de atividade constante, como se estivesse sempre tentando resolver algo, mesmo quando não existe nenhum problema real acontecendo naquele momento. Existe um detalhe psicológico aqui que quase ninguém percebe. E quando você entende isso, toda a relação com seus pensamentos começa a mudar. Tentar parar de pensar, na verdade, faz sua mente pensar ainda mais. Isso acontece por um motivo muito específico. Toda vez que você tenta expulsar um pensamento, seu cérebro precisa verificar primeiro se aquele pensamento ainda está lá. E para fazer essa verificação, ele precisa procurar o próprio pensamento. Ou seja, para garantir que você não está pensando em algo, o cérebro precisa lembrar exatamente daquilo que você está tentando evitar. É como um pequeno paradoxo da mente. Imagine algo simples. Tente por alguns segundos não pensar em um elefante. Não visualize um elefante. Não imagine um elefante. Não pense em um elefante agora. O que acontece? No exato momento em que você tenta evitar, a imagem do elefante aparece. Porque o cérebro precisa acessar essa informação para verificar se você está conseguindo evitá-la. E exatamente o mesmo acontece com preocupações, com lembranças, com pensamentos repetitivos. Quanto mais você tenta expulsá-los da mente, mais o cérebro precisa acessá-los, e sem perceber, um ciclo começa a se formar. Primeiro surge um pensamento, então vem a reação. Você tenta analisar, tenta resolver ou tenta afastar aquele pensamento. E essa reação gera mais atividade mental, mais análise, mais verificação, mais pensamentos. Então o ciclo continua. Pensamento, reação, mais reação. E a mente nunca desacelera. Não porque você não tem controle, mas porque está usando uma estratégia que, sem perceber, mantém o ciclo funcionando. Existe uma prática muito simples que começa a quebrar esse ciclo. E o mais curioso é que ela não envolve tentar controlar a mente. Ela começa exatamente no momento em que um pensamento aparece. Da próxima vez que um pensamento surgir, especialmente aqueles pensamentos repetitivos, não tente expulsá-lo da mente. Não tente lutar contra ele. E também não tente resolvê-lo imediatamente. Em vez disso, faça algo muito simples. Observe. Perceba o pensamento como se fosse apenas uma frase aparecendo na sua mente, como se alguém tivesse escrito aquela frase em uma tela, sem discutir, sem responder, sem continuar a história. Apenas observe. E então, faça uma pequena pergunta silenciosa dentro de si. Isso é um fato ou apenas um pensamento? Essa pequena pergunta cria algo muito poderoso. Ela cria espaço. Porque a mente começa a perceber que pensar em algo não significa automaticamente que aquilo é real, nem que precisa ser resolvido naquele momento. E algo curioso começa a acontecer quando você faz isso. O pensamento perde um pouco da força, porque ele deixa de receber a reação automática que ele estava acostumado a receber. Aos poucos, sua mente começa a aprender um padrão diferente. Ela começa a perceber que nem todo pensamento precisa gerar uma análise. Nem toda preocupação precisa virar um cenário inteiro. E com o tempo,
os pensamentos começam a surgir e passar com muito mais facilidade, como algo que aparece por um momento e depois simplesmente segue o seu caminho. Talvez sua mente nunca tenha tentado sabotar você. Talvez ela apenas tenha aprendido ao longo da vida que pensar sem parar era uma forma de tentar proteger você, uma forma de evitar erros, uma forma de prever problemas, uma forma de tentar manter tudo sob controle, e em algum momento isso até pode ter parecido útil. Mas quando esse mecanismo se torna automático, a mente começa a funcionar como se estivesse sempre em alerta, sempre procurando algo para resolver. Mesmo quando não existe nada acontecendo naquele momento. Mas agora você conhece algo importante. Pensamentos não são comandos. Eles não são ordens que você precisa seguir. Eles são apenas eventos mentais, que aparecem e depois desaparecem. E quando você começa a perceber isso, algo muda. Você deixa de lutar contra cada pensamento e começa apenas a permitir que eles passem, sem resistência, sem necessidade de responder a todos, como nuvens atravessando o céu. Elas aparecem, mudam de forma e depois simplesmente seguem seu caminho. Se em alguns momentos sua mente parece não parar, talvez o que ela realmente precise não seja mais controle. Talvez ela apenas precise de um pouco mais de silêncio. E existe uma prática simples que pode ajudar exatamente nesses momentos. Uma forma de desacelerar os pensamentos e trazer a mente de volta para o presente. Eu deixei aqui no canal uma meditação guiada exatamente para quando a mente está cheia de pensamentos. Se você quiser experimentar essa prática, o próximo vídeo vai guiar você passo a passo. Não deixe de experimentar. Ele pode te ensinar a ter mais paz mental e transformar seus dias. E não se esqueça de dar o seu like e de se inscrever no canal. Obrigada!